Você está assistindo Teoria de Tudo. O rádio põe no ar uma conversa incerta. Eu leio pelos muros uma coisa concreta. Do outro lado da rua. Olá, tudo bem? Muito boa tarde a todos e a todas. Está no ar mais uma edição do Teoria de Tudo aqui pelas plataformas de Sabe Caxias, pelo nosso Face e também o programa que depois é compartilhado e é distribuído aí pelo YouTube, pelas redes sociais, indefinidamente. Hoje é quinta-feira, dia 22 de abril de 2021, 14 horas e 2 minutos. Estamos ao vivo. Muito boa tarde, você que está ouvindo ao vivo, você que escuta o programa em outros horários, né, nesta nossa nova era de comunicação. É um prazer estar em sua companhia. Teoria de Tudo que tem o objetivo de trazer cultura, informação, debates políticos e ideias para a nossa sociedade. Nós temos aí todos os dias, de segunda a sexta-feira, a transmissão do programa. Ontem era feriado, não é? De Tiradentes, Descobrimento do Brasil e outras realidades. E, portanto, né, nós não transmitimos o programa, mas você pode também, né, fazer a sua catarse de tanta informação que nós recebemos hoje em tempos de pandemia. Está no ar o Teoria de Tudo, daqui a pouco estará conosco o deputado Pepe Vargas, ex-ministro, ex-prefeito e um homem da política, não é? Ele que é do Partido dos Trabalhadores, um homem de partido que tem posições sempre marcantes, e é claro que há muito tempo já nas lides do jornalismo e das entrevistas, né, temos aí um contato com o deputado que foi convidado para este programa para trazer também a sua análise sobre os fatos, sobre os acontecimentos, né, sobre a sua atividade parlamentar também. Ele já está na linha conosco, está também na linha conosco Jorge Alves Júnior, jornalista, radialista e, né, músico, nosso amigo, também vou botá-los na tela. Boa tarde, Jorge, primeiramente, tudo bem? Boa tarde, Miguel Brambila, tudo ótimo, como é que você está? Boa tarde ao deputado Pepe Vargas, satisfação em revê-lo após algum tempo também. Estamos aí para começar mais um programa Teoria de Tudo e aproveitar o nosso entrevistado aí e conversar sobre muitos assuntos aí que temos para abordar, né? Boa tarde a todos. Legal, boa tarde, deputado, prazer estar contigo na linha, né? Vou falar liturgicamente senhor, né? Porque somos todos senhores, né? Mas somente para a introdução, tudo bem? Como é que vai, deputado? Boa tarde, Brambila, boa tarde, Jorge, boa tarde a todos que nos assistem. Um prazer participar do programa de vocês. Né? Fico inteiramente à disposição aí para as perguntas e para a interatividade, eventualmente, aí com os nossos internautas e pessoas que acompanham as redes sociais. Que legal, uma nova era, não é? Primeiramente, a pergunta é geral. Como o senhor está avaliando esse momento do Brasil? Não podemos, né, deixar esse assunto de lado. Pandemia, qual é a sua visão? O senhor tem, inclusive, né, o diploma de médico também. Como questões sanitárias, essa visão aí, esse negacionismo todo, a morte, né, a espreita dos brasileiros. Como é que o senhor está vendo isso, deputado? Olha, é um momento muito difícil, né? Nem poderia dizer algo diferente. Poderia ser diferente do que está sendo, do que está sendo. Poderia estar diferente. Teriam mortes evitáveis? Sim, teria a possibilidade de ter mortes evitáveis. Algumas pessoas, numa pandemia, numa epidemia dessa natureza, sempre vai haver óbitos. O problema são os óbitos que seriam evitáveis, né? E nesse ponto de vista, eu acredito que deixa muito a desejar a gestão da pandemia no nosso país. É preciso, inclusive, a gente fazer uma avaliação de como a pandemia encontrou o país quando ela chegou aqui, né? Nós vínhamos de uma situação em que a economia já vinha numa situação muito difícil. Nós tivemos 3 anos de recessão, né? Aliás, 2 anos de recessão, 2015, 2016. Depois, 2017, 2018, teve uma estagnação econômica, porque cresceu 1,1 só o PIB, né? E em 2019, já o primeiro ano do novo governo, Bolsonaro, com Paulo Guedes de ministro, também um novo ano de estagnação, 1,1. Então, se a gente pegar de 2014 para cá,
né? Nós tivemos aí uma queda da nossa economia até o início da pandemia, digamos, né, de 2014 até 2019, ou de 2015 até 2019, melhor dizendo, nós tivemos uma queda de 6,8%, e depois 3 anos com uma recuperação de 3,3%. Então, nós vínhamos já com a economia tendo 3,5% menos de dinamismo. Estávamos, em teoria, 3,5% mais pobres, o Brasil, do que estávamos em 2014. E aí, com a pandemia, bom, nós tivemos aí em 2019 e 2020, né, uma queda significativa daí, né? Então, a nossa economia, essas alturas do campeonato, ela tem quase 10% de queda, né, da produção bruta do Brasil. E o grande problema é que isso não se deu de forma linear, porque, né, a queda geral foi 10%, mas teve uma parcela que, inclusive, ganhou muito dinheiro com a crise. Né? Aliás, outro dia a revista Forbes divulgou que 11 novos brasileiros ingressaram na lista dos bilionários a nível internacional. Mas a pobreza se espraiou de um jeito absurdo. Né? Nós temos hoje no Brasil 19 milhões de pessoas que vivem em situação de insegurança alimentar grave. O Brasil tinha saído do mapa da fome, estamos em cheio no mapa da fome de novo. Então, do ponto de vista econômico, é isso. A pandemia contribuiu? Sim, ela contribuiu. Mas também não tem uma gestão econômica, né, que o Brasil venha fazendo, diferente de outros países, né? Eu estou falando de, se a gente pegar países que têm governos de linha econômica até conservadora, como a Inglaterra, a Alemanha, os próprios Estados Unidos, né? Eles estão fazendo estímulos consideráveis na economia. Eles não estão fazendo corte de gastos. Eles estão gastando e gastando muito. Eles estão aumentando propositadamente o endividamento público para dar estímulos para a economia e auxílio econômico para as pessoas. E aqui no Brasil a gente não faz a mesma coisa. Então a economia também se ressente mais. E pelo lado da saúde, felizmente nós temos o SUS, mesmo que ele venha sendo fragilizado. Antes de começar a pandemia, o SUS já havia perdido em torno de 21 bilhões de reais em financiamento em 2 anos de vigência da emenda constitucional número 95, aquela emenda constitucional que estipula que as despesas primárias da União, do governo federal, só podem crescer a inflação do período. Isso levou a uma perda de orçamento do sistema de saúde de 21 bilhões em 2 anos. Aí, o ano passado, até foi colocado algum recurso a mais para combater a pandemia. Mas esse ano, o orçamento do Ministério da Saúde teve um corte de 33 bilhões. E nós estamos aí com um recrudescimento da pandemia. Então, também encontra o SUS, nesse momento, extremamente fragilizado. Aliás, o Tribunal de Contas da União, agora essa semana, largou um relatório dizendo que nos 3 primeiros meses do ano, o governo federal não fez nenhum repasse para estados ou municípios combaterem a pandemia. Só repassou aquilo que é previsto de fundo a fundo, né, do Fundo Nacional, do Fundo Estadual e fundos municipais. Então é um problema sério. Né? Nunca tivemos a testagem adequada. Nós tivemos, inclusive, testes que o governo comprou e que venceram a sua validade nos almoxarifados do Ministério da Saúde. Isso que o ministro dizia-se que era um especialista em logística, o general Pazuello. Tá? Então, imagina, por que o teste é importante? Né? Se não sei se vocês recordam, mas no início, inclusive, só testavam pessoas que eram consideradas casos graves que iam para hospitalização. Não era feito teste. Qualquer pessoa que tinha algum sintoma compatível com Covid não era testada. Só se ficava num quadro grave e ia para hospitalização. Aí era testado. E hoje ainda não é feita a testagem de forma adequada. Tinha que testar todo mundo que tem sintoma. E se der teste positivo, tem que testar todos os contatos. Tem que ir lá fazer o levantamento, a buscativa, o inquérito epidemiológico, né, e ver com quem essa pessoa teve contato no período de incubação e depois no período sintomático, e aí testar todo mundo.
Isso bloquearia a transmissão do vírus, porque quem testa, primeiro coloca em quarentena e testa. Deu positivo, vai ficar em quarentena. Isso nunca foi feito. É por isso que nós temos o número de casos que temos. O Brasil acho que vai deixar de ser o epicentro da crise a nível mundial dentro de alguns dias, por causa da Índia, né? Que a Índia tem 1 bilhão e 300 milhões de habitantes. Nós não temos 300 milhões, nós temos 211 milhões de habitantes. Mas o Brasil, proporcionalmente à sua população, é o epicentro da crise mundial da Covid, inclusive com o desenvolvimento de novas variantes, linhagens e cepas do vírus, com uma vacinação muito prolongada. Eu presidi, inclusive, uma comissão de representação externa na Assembleia Legislativa para tratar do tema da vacinação. Fizemos o cálculo, a continuar no ritmo que vamos, vai demorar 18 meses para nós vacinar 70% da população gaúcha, que é o número que nós precisamos para ter a chamada imunidade coletiva. Quer dizer, num processo de vacinação tão arrastado, nós teremos o surgimento de novas variantes do vírus e talvez, tomara que não, né, mas corremos o risco de ter variantes que se demonstrem resistentes às vacinas. Então, nós estamos numa situação muito perigosa ainda, lamentavelmente. Então, não acho que esteja bem, poderia ser diferente, poderia ser muita coisa diferente, mas infelizmente não está sendo. É verdade. Deputado, eu vou deixar a palavra para o Jorge fazer uma pergunta também. Nós temos aí bastante tempo e muitas questões a analisar. Eu acho que é um consenso, né? Salvo os extremistas de ultradireita, que são negacionistas até hoje, que levam o país à bancarrota. Nós temos aí a concordância nesse sentido de que a falta de vacinas, os 7 milhões de vacinas, isso tudo agora começa a CPI da Covid, né? Eu vou depois, né, dentro da ideia, pedir que o senhor fale também. Mas, Jorge, qual é a questão que tu tens aí para colaborar também com o nosso diálogo? Pois é, Miguel e deputado, a gente ia comentar também sobre essa questão da CPI, mas continuando na linha da saúde, o presidente desde sempre é negacionista, não é? Agora parece que ele está mudando de postura. Ele está perdendo os apoios dele, deputado. Por isso, essa mudança, como você observa isso e qual a perspectiva que você tem a partir desse momento, sendo que hoje ele discursou ali na cúpula do meio ambiente, com um discurso já que se esperava, né, dele, sendo que durante todo o período de gestão do presidente, aí ele praticamente abandonou, demitiu aí na época o presidente do INPE, né, o Ricardo Galvão. Como que você observa essa mudança de posicionamento aí do presidente e qual a perspectiva que você tem a partir disso? Não, de fato, ele tem perdido, a cada dia que passa ele perde apoios, embora ele sempre ficará com um percentual, né? Tem aí todas as pesquisas feitas a partir de 2017 em diante mostram que ele tem ali um apoio assim, de um público bastante fiel a ele, na faixa aí de uns 16, 17, 18%. Hoje ele tem aí, segundo as pesquisas, 28, 30% de pessoas que acham o governo dele ótimo ou bom. Mas vamos lembrar que até há pouco tempo atrás esse número era superior a 50%. Então hoje o número de pessoas que consideram o governo dele ruim ou péssimo já é maior, muito maior do que o número das pessoas que acham o governo dele ótimo ou bom. Aliás, ele é o presidente da República, que em qualquer momento que tu analise o desempenho da avaliação popular do governo dele, desde o período da redemocratização do país, ele é o presidente que sempre teve, a qualquer momento, a pior avaliação dentre todos os presidentes da República, né, seja no primeiro ano de governo, no primeiro mês de governo, no segundo ano de governo, agora no terceiro ano de governo. Ele sempre vem sendo, né, um presidente mal avaliado. Bom, teve a situação do Collor, né, que já no seu terceiro ano de governo também teve uma avaliação muito ruim, mas ele de fato, com 2 anos e meio, completou 2 anos e meio de governo, não teve nenhum presidente com 2 anos e meio de governo tão mal avaliado que nem ele. Eu acho que isso explica, Jorge, sim, o porquê algumas mudanças de postura. Né, mas ele muda de um lado e não muda de outro. Por exemplo, outro dia ele apareceu de máscara.
mas durou poucos dias esse negócio de máscara. Ele já continua sem usar máscara, ele continua fazendo aglomerações, né? O presidente da República não poderia ele estar contribuindo para aglomerações. Então ele é um péssimo exemplo sobre esse ponto de vista. Então ele muda, mas não muda, ele sinaliza alguma coisa, mas depois ele volta. E ele é um sujeito conflitivo, né? Eu tenho, outro dia eu escrevi um artigo dizendo que o Bolsonaro é o profeta do caos. Porque ele deu, não sei se vocês vão recordar, ele deu uma entrevista não, foi uma fala dele num canal de YouTube de apoiadores dele, onde ele disse o seguinte, não exatamente com essas mesmas palavras, que eu não vou saber lembrar, mas o sentido era esse. Olha, eu estou avisando a tempo, né, que a coisa ia piorar. Tem gente aí que não tem mais nem pé de galinha para comer. Né? E quando o cara não tem o que comer, aí ele aceita qualquer ditadura. Não que eu esteja torcendo, mas esse momento vai chegar. Eu estou avisando. Eu acho que ele trabalha conscientemente para ter um momento de desagregação das coisas, porque na sociopatia dele, ele imagina que ele dá um golpe com o apoio das Forças Armadas e mantém um governo ditatorial. Aliás, o Brasil entrou naquilo que chama de faixa vermelha de riscos à liberdade de imprensa. Coisa que, desde o tempo da ditadura, não existia. Né? Agora, vocês viram, eles estão querendo enquadrar o Guilherme Boulos na Lei de Segurança Nacional, porque é um troço... O pior é a Polícia Federal servir como polícia política, né? Para isso, porque é um delegado da Polícia Federal... De um ano, né, deputado? Tweet de um ano atrás, né? Eu vi ontem um troço... Isso não é pouca coisa, gente. Isso é grave, isso é muito grave. É grave. Né? Isso é muito grave. Porque eles não aceitam, né, vozes discordantes deles. Então, eu acho que ele muda, mas não muda. Tá? Bom, esse novo ministro da Saúde, obviamente que é muito melhor que o Pazuello, porque pelo menos esse novo ministro da Saúde, ele está meio próximo assim, daquilo que o Mandetta dizia, né? Mas o grande drama é que, veja, ele continua fazendo propaganda de medicamentos, não o ministro, o presidente, né? Mais uma vez, ele faz propaganda de medicamentos que, sabidamente, infelizmente, quem nos dera ter um medicamento que permitisse um tratamento precoce, mas não tem, né? Toda a ciência, toda a pesquisa clínica, toda a pesquisa científica, até o presente momento, não indicou. Agora sim, tem 3 medicamentos, né, antivirais, que podem ser usados, mas em casos graves hospitalizados. Não é tratamento precoce. Inclusive a Anvisa já tinha feito o registro do Remdesivir e agora tem mais 2, mas são já para casos graves e com determinadas indicações e protocolos clínicos. E ele continua dizendo isso, e gastando dinheiro com isso, né? Não é só ele, né? Tem um monte de prefeito aí que está gastando dinheiro público comprando remédio que não funciona. Aliás, eu não sei se o cloroquina no ano passado aqui, inclusive, né? 30 mil reais. Próximo inacreditável. Quem nos dera que a cloroquina funcionasse, né? E começam a aparecer também, né, os casos de descrição. Por exemplo, a ivermectina. A ivermectina, ela é um antiparasitário, dose única. Né? Agora, não tem nenhum estudo clínico assim que tenha sido feito de pessoas usarem ivermectina por longo prazo. Tem gente que está usando ivermectina 60, 90 dias, até mais. O cara achando que vai tomar um comprimidinho. Bom, o que acontece? Começa a aparecer lesão hepática, irreversível. Tem gente que vai ter que fazer transplante de fígado. Já começa a ter relatos desse tipo. Né? A cloroquina, está comprovado que infelizmente não funciona, mas ela pode levar a problemas oculares graves e pode levar a cardiopatia, pode levar a parada cardíaca. Agora teve esses casos de usarem a cloroquina com nebulização aqui no Rio Grande do Sul, com pessoas que morreram, ali em Camaquã, né, se eu não me engano, e teve um caso agora também lá, não me lembro se no Pará ou no Amazonas, o que levou, inclusive, a Comissão Nacional de Ética Pública, porque a pesquisa científica e a pesquisa científica em saúde, ela tem que seguir protocolos da chamada bioética, né, inclusive declarações internacionais que estão no âmbito da comunidade científica internacional, que existem protocolos para fazer. Então, se alguém quer fazer uma pesquisa clínica, pode.
né? Mas tem que ser alguém habilitado para tanto, alguém, né? Mas o fato de alguém ser médico não o habilita necessariamente para ser um pesquisador. Aliás, a maior parte dos médicos não são pesquisadores e cientistas, né? Existem médicos que fizerem pós-graduação, doutorado, pós-doutorado, e trabalham com pesquisa? Sim, existem. Mas esses são poucos, né? Esses que se querem fazer uma pesquisa têm que submeter essa pesquisa ao Conselho de Ética da instituição a qual eles estão ligados, e depois esse Conselho de Ética a instituição solicita a Comissão Nacional de Ética em Pesquisa, a CONEP, para o registro dessa pesquisa, acompanhamento da pesquisa. E nada disso foi feito com essas coisas aí de nebulização com cloroquina que está levando gente à morte, lamentavelmente. É quase que uma atitude nazista, né? Mengele também era médico. É verdade. Deputado, eu vou chamar o professor Aquilino para... Nós combinamos em off para cada jornalista uma pergunta e para o mesmo jornalista, né, uma resposta, Jorge. Então, vou te pedir a licença para que nós chamemos o Aquilino. Depois, claro, adiante, a gente faça, né, uma pequena réplica disso. Boa tarde, Aquilino, tudo bem? Boa tarde, Miguel, Jorge, deputado. O que significa esse suspiro, Aquilino? Finalmente. Brasil... Não, é que depois do discurso do presidente na cúpula do clima, a gente tem que começar a suspirar, não? Sim, é verdade, né? Isso aí já foi um comentário, esse suspiro aí já deu para fazer, né? alguma interpretação. Realmente, mas vamos em frente, né? Deputado Pepe Vargas conosco, nós temos uma pergunta do Walter, depois eu vou passar, o Walter José da Silva, advogado que nos acompanha. Boa tarde, poderia indagar o deputado Pepe como experiência e tal, se o Centrão assume o comando e afasta o presidente Bolsonaro das decisões importantes. Então, na ordem do diálogo, quando entrarmos nesse assunto, eu passo a pergunta do Walter para o deputado. Qual é a tua pergunta, Aquilino, por gentileza? Deputado Pepe, aproveitando, eu quero entrar na questão do meio ambiente. Tá? Aproveitando a sua passagem em Brasília, como deputado federal e ministro do Desenvolvimento Agrário da presidente Dilma, eu queria colocar assim, esse discurso de hoje, e depois o próprio ministro do Meio Ambiente foi indagado, foi questionado, inclusive, foi entrevistado, e nem os dois demonstrou que viesse de dentro para fora qualquer intenção, e inclusive, né, aliás, a intenção clara que se ficou verdadeira, a única intenção foi o pedido de dinheiro. Então, esse discurso, essa apresentação do presidente não convenceu ninguém, pelo que eu percebi. O presidente dos Estados Unidos chegou até a se ausentar da sala. Então, eles não vão conseguir, na minha visão, essa quantia de 20 bilhões de dólares, porque eles já não queriam, ano passado, os recursos oferecidos pela Alemanha, e agora fica claro que eles querem o recurso para usar em outras coisas. Como que um governo que demite um superintendente da Polícia Federal, que denuncia as práticas criminosas de um ministro do Meio Ambiente, onde a fiscalização do IBAMA é enfraquecida na região amazônica desde o início desse mandato. Então, como eles acham que vai vir dinheiro de fora de empresários e governos, né, se está evidente essa prática criminosa? Outra coisa, o senhor, na qualidade de ministro do Desenvolvimento Agrário, eu queria que o senhor colocasse o seguinte: a imprensa afirma que os grandes agricultores, empresas e empresários defendem a preservação do meio ambiente. Então, é mentira essa questão que a ministra da Agricultura também vem e coloca que é preciso desmatar para a agricultura sobreviver. Então, eu lhe coloco isso hoje, no dia 22 de abril, que é o Dia Mundial da Terra, que nos leva a uma reflexão de preservação do meio ambiente e biodiversidade. A ministra Boi Bombeiro, né? Que o boi era bombeiro do Pantanal, inclusive, né? Deputado. É um tema bastante preocupante, bastante abrangente, mas vamos lá. Sob a gestão do ministro Ricardo Salles e do presidente Bolsonaro, o Brasil
bate recorde atrás de recorde de desmatamento da Amazônia. Isso é muito triste. Nós vínhamos reduzindo o desmatamento na Amazônia. É uma coisa complexa, porque não depende só do governo federal. Nós temos que lembrar que existem estados. A Amazônia tem o Pará, tem o Amazonas, tem Roraima, tem o Acre, tem o norte do Mato Grosso. Tem vários estados que compõem a chamada Amazônia Legal. Rondônia. Maranhão. E Maranhão, né, uma parte do Maranhão também, sem dúvida. O Amapá. Então, vejam que as polícias militares são todas elas estaduais. Todos os estados têm a sua estrutura também de meio ambiente. Mas o ICMBio, que é o Instituto Chico Mendes de Biodiversidade, que faz a gestão das florestas nacionais, das áreas de preservação, dos parques nacionais, e também faz a fiscalização ambiental por parte da União, junto com a Polícia Federal, junto com um conjunto de ações, vinha se tendo uma política efetiva de combate ao desmatamento. E o desmatamento na Amazônia vinha caindo. Tanto que o Brasil tinha conseguido acessar aquele fundo Amazônia, que é desenvolvido pelos países como a Alemanha, a Noruega, os países escandinavos, enfim, né, aportam recursos para a preservação da Amazônia. O Brasil tinha acesso aos recursos do Fundo Amazônia, né, coisa que ele, na prática, perdeu hoje em dia. Né. E o que é a denúncia que vem? Quer dizer, primeiro, o Bolsonaro sempre foi e continua sendo contra a demarcação de terras indígenas. Desde que o Bolsonaro assumiu, não teve uma área indígena nova demarcada no Brasil. Desde que ele assumiu, também não teve nenhum novo assentamento de reforma agrária. Aliás, desde o Temer não tem. Eu fui o último ministro do Brasil a encaminhar decretos à presidência da República para fazer assentamentos de agricultores sem terra para conseguirem terra. Dentro da lei, porque a lei permite a desapropriação de áreas improdutivas, está tudo tipificado em lei, e inclusive indenizando os proprietários com o valor de mercado da terra. Nada aí é expropriação ou coisa do gênero, coisa que todos os países desenvolvidos em algum momento da sua vida fizeram. Faz desde 2014, foi em fevereiro de 2014, janeiro ou fevereiro de 2014, foram os últimos decretos, depois disso não teve mais. Então, o que acontece? Se tu for pegar áreas indígenas, ontem, inclusive, eu não me lembro qual é que foi o canal de televisão que eu vi, o Parque Nacional do Xingu, foi o primeiro parque indígena constituído no Brasil. Né? E mostraram as fotografias aéreas de como é que é, nos últimos anos, como é que é o entorno do Parque Nacional do Xingu e o Parque Nacional do Xingu. Tu vai ver lá a foto de satélite mostra que dentro do Parque Nacional do Xingu a mata está preservada. E foi sendo preservada ao longo dos anos. No entorno do Parque Nacional do Xingu, uma devastação brutal. O verdinho virou tudo amarelinho, quase tudo amarelinho. E assim nas áreas indígenas, é lógico, nem tudo tem que ser área indígena, mas as áreas indígenas, ao contrário do que se dizem, são áreas extremamente preservadas. Extremamente preservadas. Né? E nós temos aí dois tipos de agronegócio. Nós temos um agronegócio moderno, que sabe que precisa cumprir a legislação e precisa preservar ambientalmente, porque senão vai perder mercado internacional. E nós temos uma representação do agronegócio mais atrasado impossível, que acha que tudo é possível e que podem derrubar, desmatar, fazer o que querem e bem aconteça. O governo Bolsonaro, infelizmente, representa os interesses desse agronegócio mais atrasado, conservador, e que acha que pode tudo. Veja que nós fizemos um novo Código Florestal no Brasil em 2015. Não, desculpe-me, em 2012. 2012 para 2013, ali naqueles anos. Esse novo Código Florestal, agora não vou me lembrar, mas ele permitiria o reflorestamento de alguns milhares de hectares no Brasil. Ou seja, garantia a possibilidade da produção agrícola, inclusive diferenciando a pequena propriedade da grande propriedade. Nós não podemos exigir
fazer as mesmas exigências ambientais de um pequeno agricultor do que um grande proprietário de terras. A área líquida para plantar que um pequeno proprietário de terra tem é muito pouca. A área líquida que um grande proprietário tem é muito maior. Tem um princípio no direito internacional ambiental, que é o chamado princípio das responsabilidades comuns, compartilhadas, porém diferenciadas, que é um princípio que o Brasil sempre defendeu. Todos os países são responsáveis pela preservação ambiental. Mas os países ricos, que fazem mais emissões, têm responsabilidades maiores do que os países em desenvolvimento, que fazem menos emissões. Nós aplicamos o mesmo princípio no Código Florestal, que foi aprovado pelo Congresso Nacional. Só que esse Código Florestal, ele está em risco hoje em dia, né? Porque não só não está sendo implementado, como o sinal que o governo dá é trocado. O que os fiscais do IBAMA denunciam hoje em dia? Os fiscais do IBAMA denunciam que lá na região da Amazônia, o objetivo do governo, e não é só lá, aqui também, vamos aqui para o Banhado do Taim, botaram para administrar aqui o Banhado do Taim uma pessoa que defende que tem que plantar arroz no Banhado do Taim. Pois é. Imagina, se tu plantar arroz no Banhado do Taim, acabou o Banhado do Taim, né, que é uma reserva ecológica de aves, de toda, uma coisa impressionante, né? E não só de aves, de outras questões. Então nós estamos também nesse aspecto no pior dos mundos, é um negacionismo ambiental também, né? Como se o efeito estufa não existisse. Tá? Eu achei extremamente mentiroso, né? Desculpe, o deputado é muito diplomático até, e acho que é importante, né? Porque eu achei o discurso dele, não, sem dúvida. Não tem nada de verdade ali. Até o Proálcool, ele falou, o Proálcool no Brasil está falido, né? Infelizmente, né? Muito bem. Bom, são 14 horas e 33 minutos, então vamos a partir de agora, Aquilino, respondeu a tua pergunta, o deputado. Vamos brevemente, porque são muitos assuntos, né? Mas é a primeira vez que o deputado chega aqui a nos prestigiar, então nós vamos, né, pontuando algumas coisas, depois eu passo para o Jorge novamente fazer o questionamento. Estamos apresentando Teoria de Tudo ao vivo, né? Muita gente curtindo, compartilhando. Muito obrigado a todos. Aquilino. Não, sim, eu só queria colocar que enquanto os outros países apresentaram metas, né, não houve meta nenhuma apresentada. Essas metas que foram apresentadas superficialmente, né, além de não se acreditar nela, que vão ser cumpridas, foi um discurso muito fraco, além de pura retórica e falacioso, porque a gente não acredita mais. Como a gente vai acreditar numa liderança que vira as costas para a fiscalização e participa de uma cúpula do clima no Dia Mundial da Terra, onde todos se preocupam, aí ele coloca que os outros países emitem mais gases do que o Brasil, mas não é essa a questão, né? A questão é que o Brasil está deliberadamente desmatando com o aval do governo federal, e é isso que se coloca. Inclusive, esse mês bateu recordes dos últimos 10, 15 anos de desmatamento, quer dizer que, aliás, nunca houve, né? Nunca teve precedente. Então, a questão é gravíssima porque... e não vai se trocar ministro do Meio Ambiente. Não vai se trocar porque existe alguém lá que faz aquilo que ele quer. Aí se troca, como se trocaram os outros, e vai continuar fazendo aquilo que ele diz. E o deputado colocou bem uma questão que ele representa, né, infelizmente, aquela parte de agronegócio que quer a destruição da Amazônia. E coisas mais graves ainda, né, Aquilino? Porque, veja bem, em março desse ano, o Brasil, ou seja, mês passado, o Brasil novamente bateu o recorde de desmatamento na Amazônia, 216% mais do que em março de 2020. Já tinha sido um março trágico, março de 2020. Sim. Né? E não é só assim, tem coisas ilegais que acontecem lá, de crime organizado. Sim. Desmatamento ilegal, garimpo ilegal, né? Tráfico ilegal, né? Então, essas organizações criminosas, as milícias, porque essas milícias estão articuladas com o crime organizado. Eles estão lá na Amazônia, esse povo. Sim. Qualquer um sabe. Existe uma coisa chamada ABIN, a Agência Brasileira de Inteligência. Sim. Eu não acho que essa ABIN funcione bem,
nunca funcionou bem, não é agora que ela não funciona bem, mas é óbvio que a ABIN pode entregar para o presidente da República um relatório para ele, a Polícia Federal pode entregar um relatório para ele, mostrando isso. Vocês acham que ele não sabe que isso acontece lá? É evidente que ele sabe. Eu duvido que ele não saiba. Ele defende, né? Mandou demitir o ministro Ricardo Salles tem uma foto dele, que ele tirou foto posando ao lado de madeireiros ilegais, com toras centenárias, de árvores centenárias. Sim. E não acontece nada. Não acontece nada. Tem uma parte da elite do nosso país que aceita o Bolsonaro, mantém o Bolsonaro no poder, apesar de todos os crimes que ele já cometeu, porque ele interessa manter, porque eles estão ganhando muito dinheiro. Tem gente que está ganhando muito dinheiro. Tem. Verdade. Né? Então, essa turma, né, não tem nenhuma ética para com a sociedade, aceitam o sociopata deste presidente da República, porque estão ganhando dinheiro. O dinheiro fala mais alto do que qualquer outra coisa para essas pessoas aí. Eu não estou dizendo que é toda a elite econômica, toda a elite empresarial, não estou dizendo isso, mas tem uma parcela que detém muito poder, que é isso mesmo. E acusando a imprensa, divulgando fake news, relativizando as mortes, fazendo média aritmética, né? Se você fizer uma média aritmética, é claro que vai diminuir os números, né? Mas a média da pandemia é geométrica, né? Ou seja, mentindo. Jorge, desculpe, deputado. Jorge. Sim, pois é, e o nosso ministro ainda, o Ricardo Salles, fica brigando com a Anitta, cantora, no Twitter, né? Então, para isso, ele tem tempo ainda. Só um detalhe que eu quero aproveitar a fala do deputado, que o agronegócio, ele também não pode esquecer que ele depende do meio ambiente, né? Então, por mais que tu tenhas aí a questão toda, quer dizer, se tu não tem um meio ambiente onde a chuva ocorre no tempo certo, já que nós não temos aí um sistema tecnológico para poder fazer as irrigações, enfim, nós vamos acabar ficando sem, né? Uma coisa necessita da outra, acredito eu. Só para ilustrar, Jorginho, essa semana que passou, a Embaixada Brasileira em Moscou, na Rússia, e a Embaixada Brasileira em Pequim, na China, mandaram 2 informes do Itamaraty relativo ao comércio internacional do Brasil com esses países. No caso da Rússia, a Rússia importa alguns grãos, né? Soja, milho, enfim, aqui do Brasil. Desculpe, no caso da China é carne, me perdoe. Né? E no caso da China é o caso de grãos. O que a embaixada chinesa dizia? Que o nível de agrotóxicos encontrado do glifosato, né, que é proibido de usar em vários países do mundo, aqui no Brasil é permitido, que os índices de glifosato, nas análises que fizeram de partidas de soja, estava, não vou me lembrar agora, quantas vezes acima do mínimo ou do máximo aceitável. E que não é a primeira vez que reportam isso. Então, daqui a alguns dias, a continuar assim, o Brasil vai perder esse mercado, se não resolver esse problema. E no caso russo, eles diziam o seguinte, que nas embalagens das cargas que receberam, e já não era a primeira vez que avisavam, tinha nas embalagens vírus da Covid-19, revelando um controle sanitário inadequado no que diz respeito à indústria de carnes brasileira. É lógico, não deve ser em todas as indústrias, é evidente que não é todo produtor rural também que usa de forma errada, etc, etc. Mas é isso. Então, como qualquer discurso hoje em dia que diga, olha, tem que ter um certo controle aí no uso de agrotóxicos. O governo Bolsonaro é campeão em liberação de agrotóxicos. Eles demoram para liberar a vacina na Anvisa. Isso eles demoram. Mas para liberar agrotóxico no Ministério da Agricultura é uma festa. É um paradoxo, né? Inclusive com empresas chinesas, né? A vacina chinesa não prestava, mas o agrotóxico chinês presta. Não, e o caso da vacina russa, Sputnik, que até agora a Anvisa não aprovou. Né? O consórcio de governadores do Nordeste tem um contrato com o Fundo Russo de Investimento para importar 37 ou 38, acho que 38 milhões de doses da vacina. Só que até agora não tem como trazer porque a Anvisa não autorizou. E a vacina russa, produzida pelo Instituto Gamaleya, o Instituto Gamaleya tem mais de 130 anos de existência.
passou pelo período do czarismo, passou pelo período da União Soviética, passou pelo governo do Boris Yeltsin, do Putin, etc., mas os cientistas estão lá desde sempre. E o Estado russo, independente dos momentos históricos... Mas deputado, desculpe, mas aí entra a questão da bioética, como o senhor falou antes, que a bioética é uma área da filosofia que regula a indústria farmacêutica, a medicina, né, a ciência. Aí essa questão da Anvisa, por que não libera? Não está havendo aqui uma interferência do governo federal para sabotar novamente mais uma fase e mais uma vacina? Olha, esse negócio das vacinas foi uma saga, né? Está sendo uma saga, não é que foi. A Pfizer fez propostas para o governo brasileiro em setembro. O governo brasileiro não quis fazer o contrato com a Pfizer, sim, alegando que a Pfizer queria que o governo brasileiro fizesse depósitos de garantias. Qualquer compra no comércio internacional, não tem nenhum exportador que embarca um produto sem que o comprador lá no outro país tenha feito um depósito num banco de um terceiro país ou um seguro para a garantia do produto. Qualquer coisa que é assim. Qualquer empresa que atua no comércio internacional sabe que é assim, e os países também sabem que é assim. E eles alegavam que não dava para fazer isso. E outra coisa é porque daí eles não assumem os riscos, não sei o que lá. Veja que foi resolvido isso da forma mais simples, impossível. Mas só em março teve contrato com a Pfizer. Só em março, sim, um contrato com a Janssen. Né? Quer dizer, se não fosse o Instituto Butantan, que é um instituto público que existe já há quase 100 anos, assim como a Fiocruz existe há quase 100 anos, se não fosse o Instituto Butantan, 90% das vacinas que nós estamos usando são do Instituto Butantan. Instituto Brasileiro Público tem um contrato de transferência de tecnologia com a Sinovac, que é uma empresa localizada na China, e a transferência de tecnologia implica que eles repassam durante um tempo o ingrediente farmacêutico ativo, e aí o Butantan aqui produz a vacina, mas vai chegar o momento também que o Butantan vai produzir o ingrediente farmacêutico ativo aqui também, né? E aí vai ter maior autonomia, sem falar que o Butantan também está desenvolvendo uma vacina brasileira, que é a Butanvac, né? E a Fiocruz nesse contrato também de transferência de tecnologia com a Universidade de Oxford, que tem uma parceria com a empresa AstraZeneca, né? Mas até a Fiocruz está tendo problemas ali, e teve as brigas com a China, né? Nós precisando de ingrediente farmacêutico ativo, e os filhos do presidente, o ex-ministro das Relações Exteriores, xingando a China, dizendo que era como é que eles diziam, que era a vacina e coisa e tal. O pior é que esses idiotas ficam tweetando com um smartphone, essas bobagens aí, o smartphone deles vai ver a placa e tudo foi produzido na China. Então é uma coisa de uma ignorância, uma incapacidade. Os notebooks, os smartphones, os tablets, são produzidos onde mesmo, a maior parte? Na China. A hipocrisia e não é diferente o ingrediente farmacêutico ativo da vacina, das duas vacinas que nós estamos usando aqui no Brasil, o IFA vem da China. Né? Então é algo inacreditável. Né? Sem falar naquilo que ele disse, né? De que a vacina podia mudar o DNA da pessoa, sim, podia virar jacaré. Algo inacreditável. Nós temos ainda, considerando o horário do programa, e mais, é claro, alguns minutos que nós vamos roubar do seu tempo, que já nos anunciou que tem uma outra entrevista, mas nós vamos com toda a gentileza, né? Roubar declaradamente, é claro, né? Não é uma hipocrisia aqui, né? Com a sua permissão. Nós temos ainda algumas questões que eu acho que são importantes colocar. Lula está de volta ao cenário político. A teoria da conspiração corre solta. Nós temos falado de lideranças aqui neste programa, a necessidade de novas lideranças. O senhor, como prefeito, como ministro, como deputado, sempre foi um homem de partido, e acho muito importante isso, né? Hoje em dia, por exemplo, criticar o Bolsonaro é apresentar-se como comunista, o que eu acho que é uma grande estupidez, aliás, inclusive, né? O que tenho perguntado para os políticos é que, e dito, o PT precisa fazer a catarse, o PT está inocentado, como é que o senhor vê o papel do presidente Lula? E vou fazer duas perguntas na mesma, tá? Isso, né? Porque
não sei se, eu acho que não cabe mesmo, né? Porque talvez eu tenha atropelado a questão de se o Bolsonaro vai cair no impeachment ou não, mas enfim, o senhor organiza a resposta aí como achar melhor, por gentileza. Bom, primeiro, importante dizer que durante os governos Lula e Dilma, o Brasil viveu na mais absoluta normalidade institucional e democrática. Na mais absoluta. Não houve qualquer episódio de perseguição a quem quer que seja. Né? Todos os que criticavam o governo tinham o direito de criticar o governo. Nenhum opositor era ameaçado com lei de segurança nacional. Nenhum jornalista era ameaçado da mesma forma. Né? Existiam problemas de violência contra jornalistas, existiam, mas não eram praticados pelo governo federal, aliás, nem pelos governos estaduais, ficavam mais lá em alguns grotões, né, de alguns coronéisinhos de municípios lá da política, que queriam calar, às vezes, um radialista, um blogueiro, alguma coisa do gênero. Né? Mas nós vivemos na mais absoluta normalidade institucional e democrática, coisa que, infelizmente, desde que o Bolsonaro assumiu, não dá para dizer a mesma coisa. Segunda questão, quando deram o golpe na Dilma, em 2016, desculpe, o desemprego no Brasil era de 6,8%, 6,9%. Antes da pandemia, o desemprego já estava em 11%, 12%. Agora está em 14%. Estou falando antes da pandemia. Então, quando a Dilma saiu, era 6,9%. Antes da pandemia, o desemprego já estava em... só deixa eu desligar meu telefone aqui, que está tocando. Aí. É o Bolsonaro ligando, deputado. Quem sabe? Quem sabe? Olha aqui, deputado. Vou te pegar na saída, deputado, tá ok? Então, o desemprego era 6,9%. A dívida pública líquida era 34%, 35%. A dívida pública bruta era 58%, 60%. Hoje o desemprego está nesse nível, a dívida pública bruta está em quase 100%, a dívida pública líquida está em 70%, 80%. Então, o Brasil só piorou. Né? A renda, o desemprego aumentou, a renda das pessoas caiu. Eu encontro gente que me diz assim, no tempo do Lula eu fazia um churrasquinho em casa de vez em quando, agora não posso mais fazer. Né? A carestia do preço dos alimentos é uma coisa impressionante. E veja bem, por que existe carestia? Tem algumas coisas que é absurdo. Né? O Brasil exporta soja e milho e depois importa soja e milho. E feijão agora, né? E feijão também, exatamente. Então, como exporta, falta aqui. E aí, quando tem que importar, ele exporta por um preço e depois importa por um preço mais caro. É ruim para a balança comercial. E aumenta o preço para as pessoas. Por que a carne está cara? Porque não tem milho nem soja para fazer ração. Então tem que trazer de fora. E o preço dispara lá em cima. A Conab não faz mais estoques reguladores. No nosso tempo, nós fazíamos estoques reguladores. Quando tem uma alta de um determinado preço no produto, tu usa o estoque regulador do governo para vender o produto, para baixar o preço, para não ter carestia, para o preço dos alimentos não disparar. E tu tem que ter política para a produção de alimentos, e não só para commodities, para exportação. Então, se tu vê que está diminuindo a área plantada de arroz, está diminuindo a área plantada de feijão, tu tem que ter uma política que estimule, que garanta preço, que garanta financiamento, né? Como é que plante que o governo garante. É isso que tem que dizer para o agricultor. Mas é verdade, é isso que tem que dizer para o agricultor. Subsídios para a agricultura, os Estados Unidos e a Europa praticam largamente, gente. Inclusive, as regras do comércio internacional admitem um determinado nível de subsídio para a agricultura. O Brasil nunca estourou o limite de subsídio para a sua agricultura. Nunca. Então, tu pode ter programa de garantia de preço, tu pode ter crédito subsidiado, pode ter um conjunto de políticas que existiam e hoje não existem mais. Por quê? Porque o czar da economia brasileira diz que o mercado regula tudo isso sozinho. Aí ele regula de que jeito? Exporta tudo, depois importa, o preço aumenta, o dólar dispara, né? É uma bagunça, né? Na verdade. Aí o preço da comida aumenta, né? Aí faz o quê? Para de produzir gasolina no Brasil, exporta o petróleo, aí importa a gasolina dos Estados Unidos, o preço da gasolina aqui leva em consideração a variação do preço internacional do petróleo, que ainda por cima é dolarizada, o preço da gasolina vai a 6.
Quando nós tínhamos a gasolina a 3, 3,20, 3,30, era praticada uma política de preços de variação internacional? Não. Era levado em consideração o custo de produção do petróleo no Brasil. Então, esses choques... E nós tínhamos uma gasolina e um diesel mais barato. Então, a carestia está aumentando por essa visão de que o mercado... Na verdade... O mercado é fundamental, ninguém vai substituir o mercado. Mas o mercado tem que ter uma regulação por parte do poder público, do contrário, vira essa bagunça que nós estamos vivendo hoje. Na verdade, deputado, o que nós temos ouvido de analistas especializados, né, é que, mesmo com os erros dos outros governos, havia pelo menos um objetivo a ser atingido, que, certo ou errado, é um outro debate mais profundo que nós vamos até fazer com a sua presença e de outros. A questão é que não tem nesse momento, né? O Jorge tem perguntas fora do âmbito, mas eu não sei se responde, Aquilino, né, a questão. Não, eu pedi se o PT tem que fazer algo. Eu acho que todo mundo pode fazer autocrítica. Isso. Nós não só acertamos, nós também tivemos erros. Mas eu acho que no cômputo geral, o Brasil vinha muito melhor do que vive hoje. A discussão que nós temos hoje dentro do nosso partido é justamente essa. O que a gente podia ter feito de diferente, né? Para ter mais estabilidade democrática no país, inclusive. Esse é um grande debate que nós fazemos. O debate, não é, deputado? Eu passei para os amigos aqui, porque hoje em dia você criticar o Bolsonaro passa por comunista, e se você criticar o Lula passa por extrema-direita. Esse extremismo, né? Eu vou deixar para os colegas falarem também, mas eu ouvi como estudo da história, no Roda Viva, Luiz Carlos Prestes, com 90 anos, falando, eu não sou comunista, né? mas isso precisa. Brossard e outros também. O senhor é um homem de partido, é uma das lideranças que ainda temos, mas está raro, né? Aquilino e Jorge, com vocês também. Participem aí, senão eu tomo conta também junto com eu só queria colocar também, deputado, depois de 21 anos, nem vou entrar na era Vargas, era Kubitschek, porque daí é retroceder tempo, muito. Né? Temos 20 minutos. É retroceder muito. Mas assim, depois de 21 anos de escuridão da ditadura, veio a redemocratização, e depois com a redemocratização também veio o mensalão, que afetou todos os partidos, é bom que se diga isso, quase todos. Eu acho que agora, no pleno século XXI, a gente está vivendo um governo de um negacionista, de uma pessoa que acredita que a Terra é plana e fez com que as pessoas acreditassem nisso. Eu acho que a gente não tem muita alternativa a não ser, né, trabalhar para recuperar e resgatar um pouco da dignidade do brasileiro, perante o mundo, inclusive. Então, eu vou fechar com essa questão e o senhor complementa. Eu concordo contigo. Veja bem, o que foi o chamado mensalão? Um esquema de caixa 2 envolvendo parlamentares e de vários partidos, de praticamente todos os partidos. Todos os parlamentares, não, mas parlamentares de praticamente todos os partidos. Eu acredito que o sistema de financiamento público das eleições resolve isso. Porque também aquele sistema de financiamento empresarial era o pior dos infernos, né? Tu recebia... Vou dar exemplo. Eu quando concorria a deputado e coisa e tal, óbvio, a lei permitia, tu pedia financiamento para as empresas. Agora vamos pegar um exemplo. Eu tive financiamento, por exemplo, não só para mim, vários parlamentares recebiam, de empresas locais, aqui de Caxias do Sul. Marco Polo, por exemplo. Aí tem uma votação lá no Congresso Nacional que interessa para o setor da indústria de ônibus. Como é que eu voto? Mesmo que seja correto, e eu voto favorável, mesmo que seja uma coisa boa para o Brasil, para o emprego, para a renda do povo, você não, votou só porque ganhou dinheiro da Marco Polo. Então isso vai minando o sistema político de representação. Tá? Eu acho que com o financiamento público, isso está resolvido, dá mais legitimidade para quem é eleito. E tem mais outra vantagem. Como o financiamento público não pode ser muito dinheiro, também vai reduzindo, né, aquelas campanhas norte-americanas que estava virando as eleições no Brasil. Então, isso quer dizer que não pode ter alguém que receba dinheiro por trás e faça a campanha com dinheiro escondido? Pode ter. Os argentinos dizem, né? Echa la lei, echa la trampa. Sempre tem alguém que pode querer burlar. Né? Mas quem quer fazer certo fica mais protegido na minha avaliação. Houve corrupção na Petrobras? Houve. Claro que houve corrupção na Petrobras. Mas daí ao Lula ter participado da corrupção tem uma distância muito grande.
Se alguém quer dizer que ele participou da corrupção, tem que provar. E é isso que não restou provado. Né? Para começo de assunto, aqueles casos todos que o Moro julgou lá na Vara de Curitiba, nenhum deles tinha relação com a Petrobras. E desde 2016, desde o primeiro momento, a defesa do Lula dizia, olha, essa vara aqui não é a vara competente para julgar. O princípio do juiz natural está rompido. É um princípio elementar do direito. O juiz não escolhe o réu, assim como o réu não escolhe o juiz que vai lhe julgar. E o Moro foi chamando para ele lá, mesmo sabendo que não podia. Bom, é isso que o Supremo Tribunal Federal entendeu agora, que levou à anulação do processo. Né? E por que a suspeição do Moro? Por um conjunto de elementos probatórios que mostram o cerceamento do direito de defesa. Ele acusou, por exemplo, Lula de lavagem de dinheiro. Para fazer a lavagem de dinheiro, tu tem que provar que teve um dinheiro que saiu daqui, que foi para lá, que foi lavado não sei aonde. Né? Para isso tem que ter perícia técnica. O Ministério Público não fez perícia técnica. A defesa do Lula pediu perícia técnica. O Moro negou a perícia técnica. Simplesmente negou. Cerceamento de direito de defesa. Então o que acontece? Nós sempre dissemos o seguinte, o Lula está acima de qualquer cidadão, ele não pode ser acusado de ter cometido algum crime? Não, ele não está acima de ninguém. Mas também não está abaixo dos outros. Tem que ser aplicado a ele os princípios do direito público, do direito brasileiro, o princípio do devido processo legal, que é elementar e básico no Estado Democrático de Direito. Nós sempre acusamos isso. Não está tendo um julgamento imparcial, é um julgamento parcial, né? E agora o Supremo Tribunal Federal chegou a essa conclusão de que, de fato, tinha que anular e o juiz não era imparcial. Bom, isso significa que ele ainda vai ir para... A denúncia vai ir para outra vara da Justiça Federal, a defesa do Lula vai poder fazer a defesa, etc, etc. Né? Então, é isso que está colocado. Inclusive, hoje é julgado pelo plenário do STF a suspensão. Né? E vejam bem, o Lula estaria completamente elegível em 2018 se não fosse essa parcialidade do Moro, tá? Estaria elegível, e aí ele vira ministro do cara que foi eleito presidente. Não é uma vergonha, sem falar todas as outras coisas que tem atrás disso aí. Né? Então, eu acho que com o tempo, né, vai mostrando coisas. Né? O Getúlio Vargas, o Aquilino falava do Getúlio, do JK. O JK foi acusado pela ditadura militar da mesma forma como o Lula está sendo acusado. O JK foi cassado porque na ditadura disseram que ele parava no apartamento de um empresário que tinha um apartamento em Copacabana e ele cedia o apartamento, era amigo do JK. O JK e a dona Sara Kubitschek iam lá, quando iam para o Rio de Janeiro, ficava às vezes 30 dias, 20 dias no apartamento do cara. A prova era o seguinte, existiam bens, objetos de uso pessoal do Juscelino e da dona Sara no apartamento do empresário. O empresário era um laranja do JK e por isso ele foi cassado. No caso do Lula é o sítio de Atibaia. Tinha os pedalinhos que a dona Marisa comprou os netos. O sítio é do filho do Bittar, amigo do Lula, emprestava para o Lula e para a dona... A mesma coisa. O Getúlio se suicidou porque dizia que era um mar de lama embaixo do Palácio do Catete, né? Coisa que também nunca foi provada. Aí o Getúlio se suicidou porque, enfim, não aguentou a pressão, enfim, tinha já, né, segundo dizem os biógrafos dele, uma personalidade um pouco depressiva, e não aguentou e acabou se suicidando, lamentavelmente. Então é algo lamentável tudo isso. E se esquecer uma meia hoje em lugares, né, indecorosos, pode virar união estável, inclusive. Né? Tem que tomar cuidado. Jorge? Pois é, eu quero fazer duas perguntas, o tempo é curto, mas são duas perguntas que eu necessito fazer. A primeira, eu gostaria de uma avaliação do deputado em relação da atuação do governo estadual nesse período de pandemia e esse ruído que existe entre governo do estado e governo federal em relação a verbas aí para a saúde. Essa é a primeira questão. A segunda questão, deputado, eu gostaria de saber sobre essa proposta de emenda da Constituição que vem a retirar a obrigatoriedade de uma consulta popular a respeito aí da privatização de empresas estatais, aí como Banrisul, Corsan e a Procergs.
Olha, se a gente olhar aqui para os nossos vizinhos uruguaios, se nós olharmos para os países europeus, para os Estados Unidos, os vários estados lá, eles fazem plebiscito e referendo de leis ou de consultas plebiscitárias antes de votar determinadas matérias, muito. Aqui no Brasil, não, né? Apesar da Constituição de 88 dizer que todo poder emana do povo, que o exerce de forma direta ou por meio de representantes, veja que primeiro diz de forma direta. A forma direta é só elegendo representantes? Não. Pode ser no plebiscito, pode ser no referendo. Então, eu acho que se o governador tem tanta certeza que o povo apoia a proposta dele, por que ele não faz o plebiscito? Aliás, ele na campanha eleitoral disse que faria o plebiscito. E na campanha eleitoral ele disse assim, tem vídeo que circula por aí, né? Eu sou contra a privatização do Banrisul e da Corsan. Pode escrever que eu assino embaixo. E agora eles estão lá com essa emenda à Constituição para tirar a exigência do plebiscito, porque ele quer privatizar a Corsan. Mas ele quer privatizar o Banrisul também, eu não tenho a menor dúvida disso. Uhum. Ele fala só da Corsan, mas eles querem privatizar também o Banrisul. Vocês sabem que onde o saneamento básico foi privatizado, a nível internacional, aí nos anos 90, houve uma leva grande de privatizações, tem já um número significativo de reestatizações de retorno à gestão pública. Vou dar exemplos de grandes cidades que fizeram isso, privatizaram e agora trouxeram para a esfera pública novamente. Paris, Berlim, Buenos Aires, só para citar alguns. Tinham privatizado e agora, novamente, o saneamento básico é público, porque a iniciativa privada só vai operar onde dá lucro. E tem lugares que não dá lucro levar água, tem lugares que não dá lucro tratar esgoto. E aí a iniciativa privada não chega lá. Ou se chega, a tarifa fica tão alta para poder também distribuir lucros e dividendos para seus acionistas, que fica inviável. Então, esta questão acho que é fundamental. E sobre um banco público, a Inglaterra, dirigida pelo primeiro-ministro conservador, do Partido Conservador, está nesse momento criando um banco público. A Inglaterra, do Partido Conservador, está criando um banco público, porque eles chegaram à conclusão que é importante um banco público para o fomento e o desenvolvimento econômico e social daquele país. E nós somos um dos poucos estados da federação que ainda tem um banco público. E tem a Procergs. Vocês já imaginaram todos os dados da segurança pública deixarem de ser geridos por uma companhia de processamento de dados públicos? Todos os dados da segurança pública, todos os dados de registro de veículos, todos os dados de registro de carteira de motorista, todos os casos de estatísticas policiais e banco de dados policiais, todos os dados da fazenda pública colocados sob o controle de uma companhia privada. Eu não sei onde tem isso no mundo, né? Mas aqui no Rio Grande do Sul poderá acontecer. Se essa PEC for aprovada, nós somos contrários à PEC. E sobre a pandemia e o governo Leite e o dinheiro da saúde, eu não considero o governo Leite um bom governo. Ele vai deixar o governo do estado do Rio Grande do Sul profundamente endividado. A dívida pública só faz aumentar. Né? Você sabe qual é que é o desempenho da economia do Rio Grande do Sul sob a gestão do governador Eduardo Leite? Em 2019, o Brasil teve um crescimento de 1,1%. O Rio Grande do Sul teve uma recessão de 5,1%. Em 2020, o Brasil teve uma recessão de 4,1%. Mas aqui no Rio Grande do Sul, a recessão foi quase 7%. Ou seja, a economia gaúcha cresce menos, a economia brasileira e gaúcha não cresce. Mas a do Rio Grande decresce mais do que a economia brasileira. Então, o desempenho econômico é um absurdo, porque também não tem nenhuma política pública do estado do Rio Grande do Sul para fomentar o desenvolvimento econômico. Tá? Não tem nenhuma. O governador Leite está em confronto com o Bolsonaro, porque ele quer ser candidato a presidente da República, o Bolsonaro também. Mas na política econômica do governo Bolsonaro, o Leite concorda integralmente. Ele, inclusive, aplaude o Paulo Guedes. Não há diferença na política econômica. Né? Mas mesmo eu sendo um deputado de oposição ao governo Leite, eu sou daqueles que acham que a gente não tem que mentir para as pessoas para poder fazer oposição a alguém. Né? Não é verdade que o governo do estado do Rio Grande do Sul tenha recebido o recurso do governo federal, que era para aplicar no combate à pandemia, e não tenha aplicado. Isso não é verdadeiro. O recurso federal que veio para combater a pandemia, o governo do estado usou para combater a pandemia.
porque nem todos os recursos que vieram eram para combater a pandemia. Esses números que passam aí nas redes sociais, eles põem até as transferências constitucionais. Até as transferências constitucionais. Então, veja bem, tem o governo federal arrecada determinados tributos que depois ele tem que repassar para estados e municípios, por força da Constituição, não é um favor do governante. Eles computam, inclusive, esses recursos que são as transferências constitucionais do Fundo de Participação dos Estados, eles computam os recursos do Fundo Nacional de Saúde, do Fundo Nacional de Educação, como se fosse tudo para a saúde, o que não é verdadeiro. Pois é. Eu posso fazer uma crítica ao governador Eduardo Leite, que ele podia ter aplicado mais recurso próprio do Estado no combate à pandemia. Isso eu posso fazer. Né? E faço, inclusive, porque ele gastou os 12%, ele investiu os 12%, que é o mínimo que a Constituição exige, 12% da receita corrente líquida, própria do Estado. Eu acho que num ano de pandemia poderia ter gasto, e deveria ter gasto mais. Mas eu não posso dizer que o governador Eduardo Leite recebeu dinheiro do governo federal, que era para aplicar no combate à pandemia, e ele desviou esse dinheiro para outra finalidade. Isso ele não fez. Né? Eu acho que essas coisas são importantes. A gente precisa ter ética na política também, e não só a bioética, como nós estávamos falando antes aqui, do combate à pandemia. Né? Verdade, é o que precisamos, não é, deputado? Eu vou fazer duas perguntas curtas, ping-pong. Vai ter impeachment? Essa é a primeira pergunta. Vai ter impeachment? A CPI da Covid derruba o Bolsonaro, termina o governo, e quem será o próximo presidente? O Ulisses Guimarães dizia que sabe-se como inicia uma CPI, não se sabe como ela termina. Então é difícil responder, Miguel. Sim. Apesar que essa está tudo pronto, né? Não precisa se cavocar muita coisa, só pegar os documentos e apresentar. Né? Mas no momento atual, o Bolsonaro tem apoio da grande mídia, continua tendo. Né? Assim, quando eu digo. Tem uma parcela da mídia que o critica, sim, é verdade. Mas enfim, né? Sempre criticaram governos, enfim. Não existe uma disposição assim de denunciar todos os crimes de responsabilidade que ele tenha cometido. Ele tem um apoio ainda majoritário no grande empresariado brasileiro e ele tem apoio da maioria do Congresso Nacional, principalmente na Câmara dos Deputados, mais do que no Senado. Ele tem apoio do Centrão. Né? Isso, deixa eu colar a pergunta do Walter aqui, que era justamente isso. O Centrão está apoiando ou está mandando no governo, deputado? O Centrão está apoiando e está fazendo aquilo que o Centrão sempre tenta fazer. Né? Eles são sim um setor extremamente fisiológico, né? É um setor que, para fazer política, tem que estar próximo do aparelho de Estado, para poder dizer que distribui as benesses do Estado. Então, o que o Centrão está fazendo? Exemplo típico é a votação agora da lei orçamentária. Né? A lei orçamentária cortou 33 bilhões de reais da saúde. Né? O Congresso poderia ter consertado isso. Não consertou. Mas eles garantiram que aquelas emendas parlamentares fossem, inclusive, ampliadas. Não foi nem mantido nos valores tradicionais, foi, inclusive, ampliado. Então, isso é o Centrão. O Centrão é isso, mas é importante também dizer que o Centrão foi eleito pelo voto popular. Exato. Tá? Eu sempre disse isso, no Congresso Nacional nós temos as melhores virtudes e os piores defeitos que o povo brasileiro tem. Porque tem lá para a gente, para todos os gostos. Legal. Uma pergunta para concluir, de uma palavra, se possível, e uma resposta de 2 palavras, se possível, Aquilino, para o deputado Pepe Vargas, que nos atendeu gentilmente num debate muito importante. Dona Marisa, suspeita porque é minha mãe, mas está parabenizando aí, parabéns pelo programa, viu, deputado? É uma pessoa bastante crítica. Inclusive, o Centrão retirou... Inclusive, o Centrão retirou também o auxílio emergencial, o Pronamp, essas coisas. Mas a questão local, na contramão da promessa em campanha, agora o transporte coletivo foi prometido 3,50 passagem, agora 4,50 e agora fica por mais 10 ou 15 anos a mesma empresa. Alguma observação a fazer, deputado? Olha, na campanha eleitoral, eu fiz a pergunta diretamente ao Adiló, num dos debates, não foi no debate de segundo turno da TV, mas foi num dos debates das rádios, não me lembro qual.
Escuta, tu está dizendo que tu vai baixar a tarifa para 3,50, explica como é que tu vai fazer isso. Não enrola, explica. Ele enrolou e não explicou. E aí não tem 100 dias do governo dele, ele já diz, não, acho que vai ser difícil eu conseguir garantir a passagem a 3,50. Então eu só tenho um nome para dar para isso é estelionato eleitoral. Não tem outro nome para dar. Né? E de mais a mais também, eu desconheço na história de Caxias um governo que com 100 dias já tenha tomado um processo por conta de um contrato de contratação de um escritório da advocacia com dispensa de licitação no valor de R$500 mil. Num assunto muito estranho. Não me recordo. Isso é inédito na história do município de Caxias do Sul. Então. Obrigado, deputado. Foi um prazer conversar. Eu espero que o senhor tenha gostado e nos prestigie novamente. Este programa está gravado, entramos ao vivo, muita gente aí, né? Prestigiando o programa também. E fica aberto aí para as suas conclusões finais sobre os nossos questionamentos. Eu agradeço o convite, Brambila. Foi um prazer conversar contigo, com o Jorginho, com o Aquilino, né, com as pessoas que estão nos assistindo aqui, que fizeram perguntas. Né, passa tão rápido, né, nem parece que a gente está 1h e pouco aqui conversando. É verdade. Foi um prazer muito grande. Fico inteiramente à disposição de vocês. Parabéns pelo jornalismo que vocês estão praticando. Né? Hoje as novas ferramentas de comunicação propiciam isso, né? Propiciam... tem as fake news também, né? Mas também tem muita notícia boa em cima da hora, né? Que as novas ferramentas digitais propiciam para quem quer fazer jornalismo de boa qualidade, e vocês estão fazendo isso, né? Crítico, como tem que ser o bom jornalismo, né? Dando oportunidade para as várias correntes de opinião se manifestar, ter liberdade crítica. Isso é o que nós precisamos praticar cada vez mais no nosso país. Exatamente. Somos brasileiros, não é, deputado? Divergente, possivelmente, algumas vezes, mas sempre na conversão, na direção da sociedade toda. Esse é o nosso objetivo, afinal de contas, né? Somos uma única sociedade. Muito obrigado. Foi um prazer também conversar com o senhor e ficamos à disposição para a divulgação da sua atividade parlamentar aqui também. Estamos encerrando o Tribuna Livre, não, Teoria de Tudo, 22 de abril, 15h13. Muito obrigado. Tchau, Aquilino. Tchau, Jorge. Obrigado, tchau a vocês. Miguel. Tchau a todos. Tchau, deputado. Muito obrigado. Tchau, a nossa seleta audiência. Muito obrigado. Voltamos amanhã. Tchau, tchau. Você está assistindo Teoria de Tudo. O rádio põe no ar uma conversa